Boa noite. Vamos começar mais um estudo da Joana. Cláudia, faz a oração, então, por favor. Em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para aprendermos mais um pouco e, ao mesmo tempo que aprendemos, possamos dividir com os nossos irmãos que aqui estão, desencarnados também, que eles possam, como nós, evoluir com esses aprendizados da Joana, que nos traz com tanto carinho, dedicação, quanto tantos ensinamentos. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, para que possamos fazer um bom estudo, um estudo não para o nosso corpo físico, mas para o nosso espírito. Que a paz do Senhor esteja presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deu certo aí, Geise, de projetar? Que aqui eu não estou vendo ainda, não. Aê! Alguém da internet? Deu. Alguém da internet quer ler? E o silêncio reina. Nossa. Eu acho que nós podemos... Se eu ler, você vai escutar muito galinha pintadinha, vai escutar um monte de desenho aqui. Por isso que eu não posso. Peraí, Marcelo, peraí. Cris, eu marquei aí esse, vê se tá certo. Esse que tá marcado aqui, ó, nas faixas mais primitivas. Isso mesmo. Você vai ler? Pode deixar que eu leio. Então vai. Nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos os seres de raciocínio e emotividade que ainda se lhes encontram em germe, seguem uma linha direcional automatista, na qual as exceções atestam o trânsito da essência psíquica para estágios mais elevados. Continua ou para aqui? Olha, eu não entendi nada da primeira frase. Deixa eu ler de novo. Nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos os seres de raciocínio e emotividade, que ainda se lhes encontram em germe, seguem uma linha direcional automatista, na qual as exceções atestam o trânsito da essência psíquica para estágios mais elevados. Eu entendi... Deixa eu ligar minha câmera, né? Eu entendi que aqui fala de quando os seres estão lá nas linhas mais primitivas, eles acabam indo pelo automático, através da dor, do desgaste, do envelhecimento, da morte, os seres mais primitivos acabam sendo, como não tem muito raciocínio, muita emoção, eles seguem numa linha automática, né, sendo estimulado pela dor, pelo desgaste. É como se deixasse, né, o curso levar a vida. Foi isso que eu entendi. Eu também entendi isso, só que eu entendi não só para aqueles seres lá desprovidos de qualquer conhecimento, mas nós mesmos, porque nós estamos ainda nós não somos primitivos, mas nós estamos perto de Jesus, nós somos primitivos, né? Nós não somos para nós, mas nós estamos muito rastejante ainda, tanto é que a gente é preso à gravidade, né? Então, a gente ainda é primitivo também. Então, eu jogaria isso para nós mesmos, mas o que a Geise falou é muito interessante, é isso mesmo que está escrito aqui. Eu só acrescentaria que eu colocaria nós aqui nesse meio.
Eu A só gente tem dor, a gente desgasta, a gente envelhece, a gente morre. eu concordo. Sim. Só que nessa parte ele falou um pouco também, mais, eu acho que ele enfatizou mais os seres que não têm um raciocínio e uma emotividade muito aflorada. A Sim. gente não é muito aflorado, mas a gente está ali no comecinho, então por isso que eu acho que tem essa ênfase aí, eu acho. Sim. Mas alguma coisa ainda se aplica a nós também. A gente já Sim. tem Com certeza. situações de uma certa lucidez, um certo equilíbrio, mas quando nós nos deixamos levar por, geralmente, sentimento de raiva, de ódio, de irritação, de outras coisas, a gente cai nessa paixão. Parece ser sem raciocínio, né? A gente fica igual ser sem raciocínio. Eu acho que Você está certa, Geisa. É isso. Mas eu concordo que em muitos momentos a gente perde a racionalidade e age pela emoção automaticamente e vice-versa. E às vezes nenhum dos dois, né? Isso. Vai no. Pode falar, Ribeiro. Ana, quando escreveu esse livro, ela escreveu o livro dizendo, colocando nos mesmos termos, passado, presente e futuro. Por quê? Como ela vem dizendo do passado, com essa frase aí, que você pega seres primitivos, cabe aos primeiros seres, a nós que estamos vivendo o presente, e ao futuro que não vai ter essa parte de dor, envelhecimento. Então, tudo que você, desde que a gente começou o estudo, tudo que você lê, que você vê nas entrelinhas, é passado, presente e futuro. Ela está Porque a mostrando... vida é constante, ela não finda. Resumindo toda essa sua fala, ela mostra dentro desse pedaço que a vida não vai findar. Ela é contínua, então a gente tem que aprender continuamente. Então é o eterno aprendizado. Pode continuar, Geise. Decorre disso que o sofrimento é maior nas áreas moral e emocional, que somente se encontram nos portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor, capazes de ultrapassar tais condições, sobrepondo-se-lhes mediante o controle de que se fazem possuidores, diluindo na esperança, na ternura e na certeza da vitória as injunções aflitivas. Continua para aqui. Como eu quero chegar nesse ponto, Todo mundo. né? Ia ser lindo. Só amar. Olha que beleza. O Não sonho, querer né? matar ninguém, não querer esfregar a cara de ninguém no asfalto, né? Mas tudo certo, continue. Mas, graças a Deus, você só quer. Não faz. Você ainda faz mais isso. Então, não fica tão aborrecida, senão... Você pode Já é uma evolução, né? com vários degrauzinhos. Tá certo. Concorda? Sim. Então, Para chegar nesse mundo aí, com muita distância, porque o próximo nosso, que vamos pegar aqui, nosso lar, ou umbral, ainda está do mesmo jeito que aqui na Terra. a diferença é que quando estamos desencarnados, a nossa percepção é bem mais ampla, bem maior, e a real consciência das coisas, certo? Está mais amplo. Então, a gente consegue andar no caminho reto. Quando a gente vem para o corpo e que ficamos limitados ao corpo, essa percepção reduz e a gente, de uma certa forma, volta um pouco para a nossa característica, a animalidade. É verdade. Essa é a verdade. Pode continuar. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação,
que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. Continua? Pode. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Isso é verdade. E eu sou testemunha disso, certo? Eu já contei para vocês a minha história, né? Eu tive câncer de mama. E parei, pensei, meditei e falei, tem uma explicação, eu não sei qual é, mas eu sei que Deus não cuidando, Deus não é. Então, vou manter a calma, a tranquilidade, a serenidade, a confiança em Deus e vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. E se daqui 2 ou 3 anos eu estiver morrendo, como já aconteceu com muitas pessoas, está tudo certo. Então, vou seguir em frente. E eu, às vezes, falo, gente, que se o câncer tiver que ser uma experiência para me ensinar alguma coisa de verdade, eu vou ter que ter outro. Porque eu preciso não bom. Eu podia ter escolhido um caminho totalmente diferente, entendeu? Eu podia ter transformado aquela situação num suplício terrível para mim mesma. E graças a Deus, eu consegui confiar verdadeiramente em Deus e levar com calma e tranquilidade. Então, isso que ela falou ali, ó, é uma verdade absoluta que eu já vivi verdadeiramente essa situação. Gente, é muito linda essa frase aqui. É muito linda. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam. Quanto mais você bate a cabeça na parede, mais você se machuca. Está focando direto só no sofrimento. Exatamente. E você cria um sofrimento que, na verdade, pode nem existir. Eu aprendi num treinamento que eu fui que sofrer por antecipação é o mínimo de sofrer duas vezes. Então, assim, as pessoas ficam assim, mas será? Aí sim, e se? Não tem sim, gente. Deixa o negócio correr. E aí, a hora que a situação chegar, você fala, tá, chegou. E agora? O que eu vou fazer? E resolver. Parar, pensar. Agora eu ficar ali, não, mas fulano vai falar mal de mim. Ai, mas fulano não sei o quê. Ah, não, mas aí a casa vai despencar. Ah, não, mas o fulano vai ficar nervoso. Ah, não, mas... E aí, se eu for, Aí você não faz nada, porque você fica só preso naquilo. Porque não vai acontecer, né? E aí chega lá na hora, não é nada daquilo que você imaginou. Então, quer dizer, você sofreu por antecipação à toa. A palavra para isso é ansiedade. Essa ansiedade, não. Eu aí vou um pouquinho além. Rebeldia. Tem gente que é rebelde. Desculpa a expressão, não estou querendo xingar ninguém, mas tem gente que é burrice mesmo. Porque já passou por aquilo 200 vezes, está passando de novo e está fazendo do mesmo jeito. Não aprende. Difícil. Você lê mais um pouquinho? Leio? Tá. Deixa mais um pouco aqui. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue através do treinamento pela meditação, pela oração, que deflui no conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente.
Conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo através das experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, sem compreenderem que ele está na razão direta da conduta remota ou próxima mantida para cada qual. Pode-se dizer, portanto, que a sua presença resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Continua? Então, aqui, ó, nesses 2 parágrafos que a gente leu, entende-se que o sofrimento, ele vai de cada pessoa. Tem pessoa que não vai sentir o sofrimento, porque ela está em outro patamar de moral, entendeu? A dona Sandra. Ela estava. Quantas pessoas. Você conhece pessoas que teve câncer? Que chora, lamenta, revolta, não aceita. E tem outras pessoas que falam assim: Deus proverá. E faz o que tem que fazer. Eu vou falar uma coisa de sinceridade para vocês. Eu não aceitei. Eu cheguei aqui várias vezes chorando e muito triste, arrasada com a doença que está acontecendo com a minha filha, né? Que não é bem uma doença, é mais espiritual do que material, mas pode atingir o material se ela não se cuidar. E eu ficava muito rebelde com isso. Eu falava, gente do céu, como é que pode acontecer isso justo comigo? Hoje eu já tenho um pensamento diferente. Aí eu penso, o que isso quer me mostrar? O que isso quer me mostrar? E nisso eu aprendi a ter mais paciência com ela, porque ela está no estágio que precisa de alguém que tenha paciência com ela. Inclusive eu faço coisas que se alguém vir, a pessoa vai me recriminar, falar, imagina, deixa essa menina agir, mas eu sei que ela não vai fazer. Aí eu estou sempre ali, né? Aí hoje em dia a Cris nem me ouve mais, eu não reclamo. Você parou de focar no sofrimento Não. como sem saída para nada. E começou a olhar como aprendizado. Fica mais... Um dia por vez. Exatamente. Para que você quer viver tudo que você Não. E eu lembro que eu falei isso para você. Eu falei para ela. Qual que é a pergunta que você tem que fazer para você? Não é por que isso está acontecendo comigo. É o que eu vou aprender com isso. Depois, gente, ficou muito mais simples. O andar agora está muito mais simples. Tá certo, eu passo muito tempo da minha vida que eu vou passar comigo, com as minhas coisas. Por exemplo, eu larguei mão aqui do vários trabalhos. Eu poderia estar para ficar com ela, porque ela não sai de casa. Então, eu poderia estar vindo para cá, mas aí eu escolhi ficar com ela. Até o Ribeiro reclama que eu quase não vou lá, mas é uma necessidade momentânea. Não Uma hora você consegue vai trazer passar. ela, tudo bem que seja arrastado. Não vai, nem na Porque comunhão ela não participasse quer de um mais. estudo. Não quer. Participa nem em casa. Mas está tudo certo. Vai dar tudo certo. Quer falar alguma coisa, gente, sobre esse pedaço que você leu? Então, é um pedaço bem interessante, né, que na verdade, hoje, tem vários estudos científicos sobre isso, né, da redução do sofrimento, do estresse, né, os protocolos, né, que são desenvolvidos para tratamento da depressão. E a meditação é um deles, né, que está trazendo muitos resultados na redução de estresse e na depressão e ansiedade. E esse protocolo vem muito dessa parte do aceitar as coisas como elas são, para então conseguir desenvolver estratégias. E é muito interessante, porque fala exatamente isso aí que ela está dizendo, que é você parar, observar, aceitar o que está acontecendo, para então desenvolver estratégias para lidar com isso, né? E diz também, é o que a ciência diz,
que enfrentar e brigar com os pensamentos, brigar com os sentimentos ou fugir deles não é a solução, mas encará-los de frente, né? E é muito interessante ela trazer isso e ser uma linha de linhas, né, várias linhas de pesquisa hoje que a ciência está investigando e comprovando, inclusive. Quem mais? Vai ler ou eu continuo? Tá tão gostosa a sua voz. Tá faltando só 3 parágrafos. 3 parágrafos. Tá bom. Vou lá. Ai, passou. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta na etapa final, ei-los que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeiam. A história dos mártires atesta-nos a legitimidade do conceito. Acima de todos eles, porém, destaca-se o exemplo de Jesus, lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane ao Gólgota, e daí a ressurreição. Jesus foi o grande exemplo de resiliência, né? Com certeza. De aceitação, é o aceitar as coisas como elas são e ver o que consegue, como consegue lidar com isso. Nossa, gente, eu tô lá atrás ainda, que preguiça que deu agora. O que Jesus tinha, e a gente precisa conquistar ainda, eu acho que é a compreensão. Quando a gente compreende uma situação, você entende, aceita, passa a conviver de uma forma pacífica. Jesus compreendia a nossa pequenez, compreendia as nossas mazelas, o nosso lado mesquinho, o nosso lado doente. Tanto é que, quando eu estava lá, já na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente tem que continuar caminhando atrás de Jesus para desenvolver essa compreensão, que eu acho que aí a vida vai ser bem mais fácil para a gente, em todos os sentidos. No Shurek tem uma frase, né? Isso está tão, tão distante de mim. Ah, não. Né? Já chegou? Vai chegar devagarinho e você nem vai perceber. O importante é não desistir, é ter isso e pensar, sempre lembrar. Falando nisso, né, eu lembrei de uma coisa, né, que uma vez a gente estava estudando, acho que a Alexandra vai lembrar, né, da gente falar sobre isso. A gente estudando, né, aí o Hélio falou assim, que a maioria dos espíritos é que dá trabalho quando desencarna, né? E porque acha que sabe, que entende, que não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, a hora que eu chegar de lá, eles me perguntaram, e aí? Eu falo, não sei nada, pode começar de novo. E eu não cuido nada. Se esse for o plano para eu ir para um lugar melhorzinho, para mim não voltar para a lama, eu vou falar, não sei nada, não. Eu quero aprender, eu vou varrer o chão, o que você quer que eu faça? Porque, gente, ela falar de Jesus, né? Às vezes a gente acha que está tão distante e a gente está caminhando para lá, né? Às vezes meio torto, mas vai. Um dia a gente chega lá. Esse sentimento de distância é pelo nosso imediatismo. A gente quer para agora as coisas. Inclusive chegar lá. Não é desse jeito. É um passo de cada Engraçado vez. que hoje eu escutei um comentário desse no Instagram. Eu falei rapidinho. O astrônomo que eles falam. Fala mais alto, senão o pessoal dá. É um astrônomo que fica no Instagram, sempre aparece aquele que estava careca, né? Então, perguntaram assim para ele, como que o universo está sempre em movimento
Sendo que a gente vê 20, 30 anos, parece que está tudo no mesmo lugar. Aí ele falou assim, no universo, uma vida não é nada, é um segundo. Para você contar o tempo do universo, você começa a comparar alguma coisa com 5.000 anos, não com 20, 30 anos. Então, nós somos mais ou menos esses 30 anos. A gente não está errado que nós ganhamos só um pouquinho depois de Jesus. Ah, não, eu vou ter que voltar falando. Obrigada de nada, Senhor. Tira essa frase para nós. Os fenômenos da vida podem ser ligados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso. E, como tal, deveriam ser contemplados. Buda, o Sutra imutável. Os fenômenos, né? Uhum. Desce um pouquinho aí a página, Geise. Olha, aí sobe, né? Tudo isso. Vai caber cada um. Em que direção colocar o seu olhar? Isso vai deixar mais leve ou mais pesado o fardo. Tudo a gente deve comentar, deveriam ser contemplados. Fenômenos da vida, todos devem ser contemplados, os fenômenos da vida. Tá vendo? Não adianta você fugir. Só aceita que dói menos. Gente, chegamos no capítulo 2, até que enfim. Esse livro está mais complexo. Imagina os próximos. Senhor. Como eu já disse, eu vou desencarnar e vou continuar acompanhando vocês. Você só não cola em mim. Só não cola em mim. E quando você falar isso, Então, gente, ao invés da gente reclamar, vamos agradecer e contemplar. Tudo que acontece com a gente, porque tudo tem uma causa. Mas o importante é aprendizado, contemplar. Né? O que isso vai servir para mim? Tá, isso deve servir para alguma coisa. Como eu comecei a ir no sanatório, eu não entendi o porquê eu estava participando do sanatório. Eu não sou psicóloga, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu frequentei o sanatório 1 ano, como voluntária. Eu ia ajudar lá, dar comida para eles. Aí, depois eu comecei a passar muito mal e levar os espíritos comigo para casa. Aí eu falei para minhas amigas que eu ia parar. Mas hoje eu entendo por que eu participei do sanatório, por que eu tive toda aquela vivência. Quando a Maria Paula deu o primeiro surto que era psicótico, eu já tinha treinado, eu já sabia como era o surto psicótico e eu já sabia como controlar um surto psicótico. Então, Deus não dá ponto sem nó. Tudo acontece na vida da gente, não é por acaso. É igual eu na faculdade. O professor queria que eu fosse para o Mário Palmério, para o Socorro, para os outros hospitais. Eu falei, meu filho, me deixa lá no sanatório. Eu tinha uma fissura naquele sanatório, você faz ideia. Participei do sanatório. Me fiz 1 ano e meio de estágio no sanatório. Não foi à toa. Eu fui a Eu fiquei 6 meses no sanatório em Sorocaba. Então, eu posso falar que eu participei do sanatório. Nossa, será que é verdade? Eu nunca sabe se é verdade, se é mentira. Análise dos sofrimentos. Nossa, ela falou do sofrimento, agora ela vai analisar. Mas nós estamos preparados agora. Vamos? Estamos preparados. Pelo que ela já nos preparou aqui, ó. Vamos glorificar isso. Então, tudo que ela vai ensinar agora. Pode começar. Capítulo 2, análise dos sofrimentos. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Após tentá-lo mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério
com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Pode continuar? Pode. Aqui é a história de Buda, só está contando o que aconteceu com Buda, que é o Gautama. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se, então, para a libertação dos homens e estabeleceu as quatro nobres verdades. O sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Olha só, o sofrimento em si, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Então, o que a terapia faz? Ajuda a cessar o sofrimento. Por quê? Busca a origem. A origem. Exatamente. Busca a origem. O que a terapia faz? Ela vai em busca de cessar o sofrimento. Por quê? Porque ela vai lá na origem para entender. E aí, quando ela acha, explica aquilo, tudo que você está fazendo, que está te fazendo sofrer, aquilo vira um... Nossa, mas era por conta disso que eu estou sofrendo? E aí, às vezes, é tão insignificante que você ressignifica, muda o comportamento e para de sofrer. É isso, está Então, resumido aqui. então para mim, o psicólogo é mais importante que o psiquiatra. Os dois são importantes. Os dois são importantes. Sim, mas se você analisar, que o psiquiatra, ele vai já na doença ou no Na remédio. verdade, o psiquiatra é só para dar um medicamento para tirar a pessoa da crise. Mas quem vai atuar ali mesmo é o psicólogo. Tanto é que o psiquiatra, eu estou feliz, o psiquiatra fala, aqui é uma vez no mês. No psicólogo é uma vez por semana. Pelo menos. Pelo menos. Isso quando não precisa de mais. Isso, pelo menos. Ele é o médico da mente, né? O psicólogo, ele não Tá. Continua com esse psicólogo, só é a gente descobrir isso, né? Porque ele vai buscando, aí você mesmo descobre que o sofrimento que você causou ali, que além de não ser nada, foi você mesmo que fez. Bom, pelo menos eu entendi assim. Que às vezes a sua atitude é que causou aquilo ali, porque às vezes é um copo d'água, mas você faz um jarro desse. Mas você causou aquilo por uma coisa que você já viveu. E talvez, se você... e às vezes, se você descobrir o que aconteceu lá atrás, você pode mudar aquilo e automaticamente seu inconsciente fala, então é só isso? Então tá, então eu posso mudar isso daqui. Você deixa de sofrer. Entende? Essa é a diferença. Pode continuar. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Aí ele vai explicar. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. O próprio sofrimento proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima do sofrimento. Quer comentar ou continua? Isso aí é claro, né? A pessoa está ali sofrendo, tudo para ela é ruim, tudo para ela é difícil, tudo para ela é complicado.
Ai, Deus, ó dó, ó vida. E aí ela vai cada vez mais, porque ela não olha para cima e fala assim, Deus, me mostra um caminho. Ela só fica olhando para baixo o tempo todo. E aí ela entra em depressão, porque ela só sente dor, ela acha que o sofrimento dela é maior do que de todo mundo. Então é isso aí. E aí o que acontece? É o que a gente falou aqui, ó. A dor macera o sentimento. Porque ela não consegue sentir mais nada, só tem aquela tristeza profunda. Pode continuar. Apresenta-se sob dois aspectos, o físico e o moral. Na imensa área das patologias geradoras de doenças, apresenta-se sob dois aspectos, físico e mental, na imensa área da patologia gerada de doenças. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimentos constantes em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. Quer comentar? Eu não entendi. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimentos constantes em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. É que a gente aqui na Terra, a gente está muito propensa a doenças, como ele já falou ali, né? Doenças de toda forma. E isso afeta nosso espírito também, sobre o espírito particularmente, nos estágios mais primitivos. O sofrimento, ele acarreta na face das doenças físicas contínuas, das distonias mentais frequentes. Quer dizer, daquelas, eu estou vendo assim, né? Aquelas coisas ruins que dá na cabeça da gente, distonia, uma sintonizada, distonia, que acontece com a gente de vez em quando, né? Ou de vez em sempre. Eu entendi desse jeito. A gente está vulnerável a isso aqui na Terra. Sim. Só que, por exemplo, as doenças psicossomáticas, por exemplo, a fibromialgia, a pessoa sente dor no corpo inteiro. Mas, se você fizer exame nela, não tem nada. Não tem nada. Não dá, né? E o que é a fibromialgia? Doença da alma. Não? Acúmulo de sofrimento. Eu tenho tem uma coisa que eu falo, né? Às vezes as pessoas costumam ficar engolindo as coisas. Você engole. Não que você tem que ficar maltratando e respondendo todo mundo, mas às vezes você tem que falar não quero, não vou, não estou afim, não gosto, né? E as pessoas ficam aceitando tudo. E aí ela vai engolindo. Aí o corpo começa a doer. E aí vai doendo mais. E mais. E aí eu falo, gente, vocês não são malucos para ficar guardando as coisas. A fibromialgia? É? E é só nessa vida ou de vidas anteriores também? Pode ser. Ela pode ter carregado isso. Às vezes tem pessoas que começam a sentir dor no corpo muito novo. E aí vai explicar, é uma pessoa jovem, bem... Depois de um trauma, né? Eu descobri depois, assim, eu já sentia, mas só depois que eu quase perdi minha mãe a primeira vez, foi quando eu descobri que foi olhando. Porque foi Aí o médico depois me explicou que normalmente as pessoas descobrem depois de algum sofrimento. Eu fui a primeira vez que minha mãe quase morreu. E depois disso minha mãe viu mais 10 anos. Só que uma... Então, assim...
Não, pode falar. Essa situação da fibromialgia, a gente observando as pessoas em volta da gente que tem, a gente percebe isso claramente. Tem uma pessoa que eu conheço, que frequenta outro centro onde eu vou de manhã, ela tem um problema sério de fibromialgia. Ela é enfermeira, trabalha na prefeitura. Então, quer dizer, é alguém que tem essa situação de saúde. E ela sempre fala o seguinte: olha, eu não posso deixar de ir no centro, eu não posso me afastar do centro. Porque quando eu afasto, eu começo a ficar ansiosa com coisa à toa, eu começo a pensar em coisas que não tem importância, que não tem, não faz a menor diferença para mim, e aí a fibromialgia ataca. Ela sempre fala isso. Então, Tá? e por quê? Ela Não sendo só a espírita, fibromialgia. tendo conhecimento da área de saúde, ela já conseguiu fazer esse diagnóstico. Mas não é só a fibromialgia, tem muitas doenças que hoje em dia aparecem e que a pessoa fala assim, mas aí vai no médico, faz exame, e não tem nada. Por quê? Porque é daqui, ó. É do que você engole, o que você ingere. E a tarde da dor psicológica. O que está acontecendo ali no médico, o médico fala, não, você não tem nada, é psicológico. Eu falei, tá, não estou sentindo dor, não. É minha cabeça. Hoje, conversando com uma pessoa, e ela vai saber disso, né? Ela falou o seguinte. Ela falou para mim, né? Porque eu reclamei que eu tô com dor na coluna, eu tava com dor de cabeça. E ela falou para mim, ela falou assim, olha, às vezes a gente fica tão tenso com as coisas que a gente passa, que a gente não percebe que a gente está tensionando os músculos. E aí, quando você relaxa um pouquinho, o que acontece? Vem a dor. Porque ficou muito tempo assim, né? Nervoso e tal. Então vem a dor de cabeça, vem a dor na coluna, né? Então, assim, não é só a fibromialgia, tem outras coisas que acontecem. É tanto que eu vou lá fazer o Pilates, a hora que eu saio do Pilates, eu não estou sentindo dor nenhuma. Porque esticou, relaxou, né? Então, assim, gente, isso é com todo mundo. Não é só quem tem fibromialgia, é com todo mundo. Às vezes você passa tanta raiva no dia que a gente esquece de orar e vigiar, e se a gente fizesse isso, a gente não passava tanta raiva, porque a gente abaixa a nossa vibração, e aí, como diz um amigo meu, pau come, né? E aí, o que acontece? A gente gera sofrimento pra gente. Pode continuar. Vou ler só mais esse parágrafo que eu acho que vai dar tempo. A semelhança do buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma, despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarna, que a encarcera. Viu, gente? O que eu tenho que aprender com isso? Essa frase diz só isso. O sofrimento te traz o quê? Evolução. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não misturar. Por exemplo, a gente não pode não guardar as coisas que a gente quer falar, às vezes falar não, né? Eu concordo, né? Você é um exemplo vivo disso. Todo mundo aqui. E eu acho isso muito bonito da sua parte, sabe? Mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente também tem que ver o outro lado. Às vezes também a gente também precisa ter um pouco de paciência. Precisa ter um pouco de compaixão no nosso, e às vezes entender que às vezes o outro não está muito bem, não está muito legal. E essa questão que você está falando aí, né, de que as questões das tensões nervosas, elas vão criando doenças, falando da fibromialgia, eu acho que no planeta hoje estão se descobrindo muito mais doenças até. Ontem eu escutei um comentário do amigo espiritual, que quem estava, não sei quem estava aqui, não, que ele falou,
Ele falou assim, gente, eu estou impressionado com como as doenças que estão vindo estão diferentes. Estão vindo pessoas com partes do corpo dormente, de tanto que está atacando o sistema nervoso da pessoa. Problemas graves que podem levar a pessoa para um desequilíbrio muito grande e as pessoas não estão percebendo. Alexandra. Entendeu? Até eles estão assim, o tratamento está mudando. Ontem, por exemplo, teve uma pessoa que veio com uma perna dormente. Ontem teve uma pessoa que veio que não estava sentindo o braço, outro que não estava sentindo na parte das costas, umas coisas estranhas. E ele falou assim, olha, as pessoas precisam, as doenças estão mudando de acordo por causa do estado da vida, da correria, dos problemas. Não estou sabendo lidar com os problemas. Mas quando eu falo que a pessoa não precisa ser baú e não guardar as coisas, eu não digo que ela não pode acolher, que ela não pode, Isso que eu tô entendeu? Porque, assim, eu escuto também, por exemplo, assim, eu sou muito, eu assumo, eu sou bocuda mesmo, o que eu tenho que falar eu não guardo. Porém, ultimamente, eu tenho percebido que tem coisas que é melhor não falar. Eu aprendi a analisar que tem coisas que eu não tenho que falar. Mas se você começar a engolir muita coisa, vai ficar doendo do mesmo jeito. Não, mas não é engolir. É entender que, às vezes, aquela pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Eu posso pensar sobre aquilo, eu entendo de uma forma diferente, mas a pessoa não tem condições de entender Porque aquilo. cada um tem a sua evolução espiritual. Cada um tem Exatamente. seu grau de evolução. É isso que é só esse apenas. Exatamente. Eu acho que tudo é um momento, por exemplo. Hoje eu tenho com quem falar. Hoje eu falo com a psicóloga. Mas eu engoli muita coisa quando a menina era pequena, quando vocês têm noção, eu não chorava. Hoje eu estou tentando chorar. Porque quando eu era pequena, eu tinha medo de chorar, como ele só tinha eu. E eu causava pânico nele. Eu precisava mostrar fora o Hulk, como diz a minha amiga. Ela falou, culpa é sua, foi o Hulk a vida inteira. Então eu não chorava, eu não reclamava, eu evitava ele falar de problema para ele, mesmo não ter medo de ter só a mãe. Aí eu não chorei. Aí hoje eu tenho vontade de chorar, só que já passou, vou chorar para quê agora? Agora eu dou risada, né? Aí hoje eu tenho com quem falar. Então, acho assim, hoje não é seu baú, é saber com quem falar, porque hoje todo mundo tem acesso a psicólogo, tem de graça, você pode pagar. Então, não é não poder falar, é saber com quem falar. Eu não posso falar em casa, mas eu falo com o psicólogo, eu chego lá, eu falo com todo mundo, ninguém fica sabendo. Não dá briga, não dá discussão. Eu vou descobrir com quem eu falo, onde que eu posso falar. O pessoal da internet quer falar alguma coisa? Marcelo, tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Quer falar alguma coisa, seu Nelson? Não, tudo bem. Certo. Geise? Tudo certo aqui também, Cris. A reflexão, né, E quando ela fala do sofrimento, eu me lembrei de uma psicografia de umas semanas aí para trás, falando sobre as pedras do caminho que a gente geralmente carrega. Não sei se vocês se lembram. O amigo espiritual fala do quanto a gente, em vez de contornar as pedras no caminho e seguir em frente, a gente acaba carregando muitas delas, né? O que acaba gerando mais sofrimento, que é aquela questão que a gente estava falando, que a gente acaba causando o próprio sofrimento, quando a gente, né, carrega esse tipo de coisa com a gente, né? E aí ele exemplifica lá sobre os ressentimentos, né? Sobre o ajudar aquele que não quer ajuda. Então você fica se martirizando por coisas que não estão nas suas mãos. E quando ela fala de sofrimento, eu lembrei um pouco dessa mensagem que eu achei muito, que relaciona muito a isso. E essa situação da gente falar, desabafar, se a gente tomar cuidado, às vezes, quando você tem que enfrentar uma situação difícil, até rezar para o seu anjo da guarda e para o anjo da guarda da outra pessoa,
para você encontrar a forma certa de chegar para ela, de falar abertamente para ela o que você precisa falar, sem magoar a pessoa. Você consegue. Eu estou acostumada a fazer isso. Mas é porque isso é um ensino Há um mês nosso. atrás, eu tinha que chegar numa pessoa e dar um sabão nela, certo? Aí, fiquei calma, conversei. E ela sempre usa a expressão assim, eu sou franca, eu falo o que tem que falar, certo? Aí eu parei, pensei, analisei e falei assim, bom, eu vou abordá-la numa conversa normal, me colocando nessa situação e falando das minhas descobertas. E foi o que eu fiz. Aí um dia, conversando, eu peguei e falei para ela, não, eu te entendo. Eu também sou, falei para ela, eu também sou extremamente franca. Só que eu já tive 2 etapas na minha vida. Eu tive uma etapa onde eu falava com o intuito de magoar a pessoa, de ferir. Era uma coisa. E hoje eu aprendi, eu chego, falo, converso. E aí falei para ela o seguinte, eu queria falar para ela, olha, a gente precisa tomar muito cuidado com a franqueza. Porque muitas vezes a gente mistura franqueza com falta de educação, grosseria e agressividade. E a maioria dos brancos usam isso como virtude e é perfeito. É agressividade, é violência, certo? É falta de educação. E eu sei disso porque eu já vivi essa situação. E hoje, graças a Deus, encontrei uma forma suave de ser franca, de conseguir chegar e falar o que eu preciso falar, sem magoar, sem ferir a pessoa. Aí ela virou assim, olhou, falou assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado na minha franqueza desse jeito. Isso chama comunicação não violenta. Certo. Eu desenvolvi essa teoria. Aí, as companheiras dela de serviço, uns 15 dias depois, vieram perguntar o que eu fiz com ela. Certo, eu não fiz nada, só tentei mostrar para ela a situação daquilo que ela defende como virtude, que, na verdade, é uma agressividade, certo? E na forma como eu coloquei, eu consegui fazer com que ela pensasse no assunto. Então, eu consegui aquilo que eu planejei 2 meses, matutando, pensando, para encontrar uma forma de agir. Então, muitas vezes na vida, quando a gente tenta fazer isso, a gente consegue acertar. A senhora usou a comunicação não violenta. Tá? Ela usa a comunicação violenta. A gente consegue sim. A senhora é uma pérola aqui do nosso sistema de ensino, tá? É para ensinar muita coisa para gente. Dona Sandra sempre conversa. Pessoal, então vamos finalizar por hoje, né? Você marca aí, Geise, onde nós parou? Marco sim, pode deixar. As pessoas, hoje, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, não tem braços para abraçar toda essa população adoecida psicologicamente. As pessoas, quase a população, acho que todo mundo precisa de análise, de terapias, para disseminar toda essa carga emocional negativa que a gente traz desde a infância, de acontecimentos que nos fizeram sofrer e acumular todo esse pacote de doenças psicossomáticas, traumáticas, que nos levam a sofrer tanto e a transformar o sofrimento nesse monstro que a gente faz hoje, chegando isso a refletir no físico e trazendo tantas doenças para o nosso físico, alma e físico. A gente tem o privilégio de ter esses ensinamentos da Joana, que nos ensinam, nos mostra esse lado do sofrimento, a gente disseminar toda essa visão que a gente tem do sofrimento e torná-lo mais ameno, né? Amenizar mais tudo isso que a gente tem. Mas muita gente não tem isso. Então, teria que ter muito
terapeutas, psicólogos, as pessoas teriam que ter isso, mas a gente não tem estrutura, a população é pobre. E é uma fila enorme aí de pessoas esperando, né? Então, as pessoas vão continuar porque ninguém tem estrutura para isso. Não tem dinheiro para isso. Na verdade, E a grande população, né? A grande população. Então, ela nos ensina a como a gente tornar todo esse sofrimento. E ela fala, que eu entendi, fala que é necessário, mas que a gente nos ensina a levar isso com uma carga emocional pequena, com menos fardo. Menos doído, né? Menos doído, para poder a gente não adoecer. E ver ele de uma forma não monstruosa, como a gente vê. Ai, estou sofrendo, estou morrendo, porque eu vejo assim. Eu estou melhorando, mas eu também estava vendo assim, eu não tinha conhecimento. As pessoas não têm função de ter tratamento, de terapias para amenizar isso. Mas é isso. Imagina os Mas palestinos com a hoje- situação. a gente tem mais acesso. Você não tem. Não é só o acesso. Vocês que estão bem mais jovens do que eu, tive uma certa época, quando eu era jovem, sei lá, com 15, 20, 25 anos, existia vamos assim dizer, na linguagem de hoje, um bullying muito grande em relação a quem assumia que fazia terapia, que procurava um psicólogo, certo? Era terrível, entendeu? E hoje já houve uma evolução muito grande. Mesmo tendo psicólogo para todos, mas as pessoas já estão tendo coragem de assumir que precisam e as outras em volta estão tendo visão de entender que a pessoa precisa e que a psicologia é uma ajuda, é uma orientação, é um apoio, certo? E não aquela visão de quando eu tinha 20, 30 anos. Então, mesmo a colocação dela, eu acho que a gente ainda está melhor hoje do que há 50 anos atrás. Mas ainda existem pessoas que pensam isso, tá? Que psicólogo é para doido. Você teve que estudar TI porque na escola falava para ele que ele era doido, que ele ia no psicólogo. Aliás, até agora há pouco, meu amigo falava para mim que eu estava no psicólogo, que eu estava doido, que eu estava ficando mais doida depois que comecei a isso. A gente precisa encerrar. Marcelo, seu microfone está fechado. Você está falando com a gente? Tá Você tá fechado falando- o microfone aqui. Agora você está escutando? Agora eu estou. Tá, mas não estou falando, ninguém estou ter calado. Fala para ele da comida Como é? potável. A Alexandra falou para você dar comida potável, por favor. Que ele está com fome. É desse jeito. Gente, alguém que percebeu o passo que percebeu? Sim, eu percebi. Quem quer fazer a oração? Alexandra, faz para nós. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, vamos agradecer ao que está se encontrando todas as vezes. Fala mais alto. Esta equipe espiritual que nos acompanha. Agradecemos, Pai, a oportunidade deste aprendizado, essas bocas de aprendizado que caem sobre nossos filhos toda terça-feira, com a ajuda dos nosso compartilhamento de ideias, com a ajuda dos amigos que interagem, com a ajuda do ensinamento da Joana, tão importante, tão maravilhoso, que auxilia cada um para que possamos levar esse aprendizado para nossas vidas, para o nosso dia a dia, e também auxiliar as pessoas que, às vezes, precisam um pouquinho também. E agradecemos a esta casa abençoada que nos proporciona essa oportunidade. Jesus abençoe a edição. Que assim seja. Nossa, eu confesso para vocês que seria muito difícil para eu ver esse vídeo só que captar. É muito demais. Eu não